Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou uma mulher branca, baixa, meus cabelos pretos, eu uso óculos de grau e estou vestindo uma blusa branca com detalhes roxos, escrito Unesco em letras coloridas e com várias logos do Lepete, e uma calça jeans preta. E serei a sua apresentadora hoje. Para todos que nos acompanham neste momento, estamos iniciando a segunda temporada do podcast. E você pode estar se perguntando, o que seria isso? Bem, o podcast é um novo ecossistema comunicacional do LEPET, realizado pelo Programa Assistência à Docência, por meio do LACRE, Laboratório de Criação, Imagem e Sons. E tem como intencionalidade ampliar os conhecimentos pedagógicos e acadêmicos dos acadêmicos e acadêmicas das licenciaturas da Universidade do Estado do Amazonas, sobre pautas importantes para o desenvolvimento profissional dos futuros e futuras professores, tendo a escola como ponto de partida e de chegada de suas reflexões. Nesta segunda temporada, dedicaremos a conversar sobre o projeto Oficina de Formação e Serviço, a OFIS, e os desafios e avanços da educação especial inclusiva em contextos interculturais. O tema de hoje é OFIS, sua trajetória na formação continuada de professores e a proposta formativa para 2024. E para esta conversa, o podcast convidou a professora de História da Educação da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Eglê Portela. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Natureza e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e doutorado em Antropologia pela PUC São Paulo. Atua na área de formação continuada de professores, realizando pesquisa sobre o currículo, cotidiano escolar e a prática de formação continuada em serviço. Líder do grupo de pesquisa, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação, LEPET, da UEA. Professora da Rede Municipal de Ensino em Manaus, coordenadora geral do projeto OFIS, Oficina de Formação e Serviço, DDPM CEMED Manaus. Seja bem-vinda, professora Eglê. É um prazer hoje estar aqui com a senhora. Gente, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui contribuindo com o podcast. Eu queria me apresentar, fazer minha autodescrição, é isso? Eu sou uma pessoa de pele bronzeada, tenho cabelos brancos, grisalhos, estou vestindo um colete de algodão com uma estampa cinza de flores e por baixo uma camiseta cor de vinho. É isso, eu estou aqui para contribuir com o podcast, que tem sido assim um verdadeiro acalanto, né? Oásis frente a tantas dificuldades que a gente está enfrentando, ter a juventude protagonizando esse tipo de trabalho, se engajando na divulgação da ciência, mas também das escolas, é muito bonito de se ver. Então, já parabenizo a professora Quitéria, que coordena o PAD, professora Socorro, que coordena o LACRE, e mais precisamente aqui o podcast. Fico muito feliz de estar aqui, porque eu acho que isso contribui muito para o processo de divulgação e disseminação, mas principalmente de democratização do conhecimento. Bom, professora, iniciando agora nossa conversa, eu queria que a senhora fizesse um breve relato sobre como surgiu o projeto OFIS, como a senhora percorreu todo esse caminho para a constituição desse projeto, como foram os desafios, os avanços, como a senhora pode relatar toda essa construção. Então, Ale, o projeto OFIS, ele surgiu historicamente dentro da Secretaria Municipal de Educação, onde eu sou professora da rede municipal, né, do ensino fundamental, anos finais, e fiquei lotada
no Centro de Formação Permanente do Magistério Municipal, o CFP, que foi extinto em 2007 e que depois se tornou hoje uma divisão de desenvolvimento profissional de magistério. Então, uma questão muito de luta mesmo, né? Porque faz parte do projeto de formação de professores, e especialmente da formação continuada de professores e professoras que atuam na educação básica, a garantia de direito que eles têm, que as professoras e os professores têm, em ter a formação continuada. E é claro que quando a gente fala de formação continuada, as pessoas costumam relacionar isso à continuidade dos estudos da graduação, ok, mas às vezes aparece para dizer que a formação continuada vem para suprir, né, aquilo que a formação inicial não fez. Isso não é verdade, porque a formação continuada é um direito constituído para a categoria docente. Então, nós temos direito a ter formação continuada, temos que ter uma hora do tempo pedagógico na escola para isso, para leitura, para preparação de material, para planejamento, enfim, para avaliação. E as OFFs entendeu, por volta de 2001, quando foi criado o centro, que essa forma de criar processos formativos, ela poderia ser melhor aproveitada se ela fosse realizada na escola. Então, quando nós pensamos na política de formação da Secretaria Municipal de Educação, nós pensamos a partir, né, de duas perspectivas. Uma com um caráter mais técnico-científico, que situaria, né, as diferentes áreas do conhecimento, os diferentes currículos da educação básica do professor. Então, formação específica para matemática, língua portuguesa, para geografia, história, outras para letramento, alfabetização, ciências naturais, enfim, foi um monte de possibilidade que estaria dentro dessas duas dimensões. Então, uma era focada mais no campo disciplinar docente e a outra focada mais na escola com a sua problemática. Quer dizer, é ver a escola como um sistema complexo, é colocar todo mundo no lugar para conversar sobre essas escolas. E as oficinas de formação em serviço, ela assumiu, né, o protagonismo desse processo junto à secretaria. Foram muitos momentos de implantação, né, de início que não termina, né, que a gente não conseguia finalizar por conta das condições existenciais e também estruturais do próprio centro de formação. Então a gente fez várias tentativas de fazer uma formação na escola, em serviço, pensando a escola com seus currículos e com seus cotidianos. Estando com a escola para isso, então a gente tinha que estar lá na escola. Então muitas coisas aconteciam para que a gente não chegasse até a escola, questão de transporte, uma série de coisas. E a outra, que quando a gente começa nesse percurso de avaliar os limites e as dificuldades de se fazer uma formação na escola em serviço, a gente se dá conta que era preciso ter também um mínimo de estrutura, porque a gente está dentro de uma linha progressista em que a gente precisa garantir também que a escola e que os seus estudantes e suas estudantes também sejam garantidos nos seus direitos de aprendizagem. Então não bastava fazer a formação do professor e da professora daquela escola. Era preciso que a sala de aula continuasse. Porque sempre quando ocorria isso, o grande problema é que os alunos eram dispensados. E quando se dispensa alunos, tem um problema aí. Se tira o direito dele,
mas também tira não só do ensino-aprendizagem, mas também da própria merenda escolar, que muitos alunos têm na escola, principalmente nas escolas periféricas, aquela merenda como alimentação necessária para o seu desenvolvimento, porque às vezes não tem em sua casa. Então, isso tudo a gente foi avaliando. Quando, em 2009, a gente decidiu apresentar esse projeto, colocando já nele a experiência do projeto Assistência à Docência, que na época era um projeto. Como é que nós vamos chegar na escola e mandar os alunos irem embora se nós estamos numa pegada, né, progressista, democrática, inclusiva? Né? Como é que nós vamos fazer? Emancipatória, mas a gente tira os estudantes para poder garantir dos professores. Então, isso, de alguma maneira, repercutiu na gente, no nosso processo de avaliar. Então, por isso a gente constrói aí uma metodologia, digamos assim, teoricamente embasada na ideia de uma formação continuada, entendida como processo de intervenção, entendida como algo que tinha que ser para toda a escola, mas que precisava acontecer. Como é que isso acontece? Com a experiência do PAD. Então, as OFCEs, ela foi experimentando desde 2001 até 2010 diferentes processos que não conseguia ser finalizado. Então, a partir de 2010, a gente se reúne para discutir com um grupo de formadores e formadoras da hoje, que é a DDPM, com apoio da secretaria, que viu nesse projeto uma possibilidade de interesse da escola, potencialmente possível de acontecer, e aí se cria toda, né, essa estrutura, né, de ter o assistente de docência, de ter o formador na escola, de garantir que isso ocorra de forma sistemática, né, organizada, e aí aos poucos nós fomos criando as estruturas. Então não foi chegar nas OFCs hoje, como a gente vê, foi bem uma caminhada bastante difícil, mas de 2010 para 2024, né, então a gente viu um crescimento muito grande com a implantação do programa do PAD, do Programa Assistência à Docência, com a institucionalização de transformar aquela formação que é feita na escola em um processo de especialização, em um curso de especialização, porque isso também era um problema. A formação continuada, ela precisa estar atrelada ao plano de cargos e carreiras do magistério. Não dá para a gente fugir disso. Então, a valorização do professor e da professora passa pela qualificação profissional, mas também passa pela questão da valorização salarial. Então, criamos a especialização dentro do projeto Oficina de Formação e Serviço, em parceria com um ator social muito importante, que é a Universidade do Estado do Amazonas, que é justamente no período em que nós passamos no concurso, ingressamos aqui na UEA. Eu digo nós porque fui eu e a professora Quitéria, e quando a gente ingressa na UEA, a gente vê as possibilidades de como que a gente pode fazer isso, essa formação dar certo na escola, por meio de editais, que foi o edital do MEC, e ele foi aprovado, e aos poucos a gente foi levando. Então, foi uma caminhada aí de 25 anos, mas nós temos 14 anos de um processo que foi, ao longo do tempo, se aperfeiçoando. Hoje a gente tem o LACRE, hoje a gente tem o LEPET, hoje a gente tem a TV LEPET, e hoje a gente tem podcast, a gente foi criando ecossistemas comunicacional que ia desde de uma revista eletrônica, né, a produção de materiais didáticos, mas também a produção, uma forma de produzir por meio de audiovisualidades, filmes, documentários e tudo mais, que representasse, que garantisse também a visibilidade
do saber pedagógico que é produzido na escola, e não só pedagógico, mas também científico. Então, veio com a ideia de popularizar, de disseminar, mas principalmente de democratizar o conhecimento. Então, o que nós produzimos na universidade, articulado aquilo que é produzido nas escolas. Por isso que hoje nós temos o Unescola. O Unescola é essa junção universidade e escola como um programa, mas principalmente como políticas públicas da formação inicial e continuada de professores desta UEA. Eu participo do programa Assistência à Docência e eu pude ver de perto como a Office e o PAD trabalham em conjunto, como realmente existe um ecossistema, que eles se interligam, né? Que eles se completam. Acho que seria a palavra que definiria essa parceria que acontece. E é interessante porque nós conseguimos chegar à terceira edição da pós-graduação da Office, né? Trazendo essa especialização, trazendo essa nova temática. É interessante como a CEMED, em parceria com a universidade, como a senhora bem colocou, esse trabalho em equipe, que é algo que vem realmente garantindo, né, o direito tanto dos alunos quanto dos professores, que os alunos consigam ficar na sala de aula, manter sua segurança alimentar, que é um ponto central hoje, né, no Brasil. E o direito dos professores, né, na formação continuada, para que eles possam aperfeiçoar a aula, que eles possam não transmitir conhecimento, mas visualizar os alunos como seres que trazem conhecimentos prévios e todo esse processo que se dá no processo de ensino-aprendizagem. Mas eu queria perguntar à senhora, professora, sobre essa nova temática, como ela surgiu, em que momento a senhora, nesse olhar científico, em relação à escola, pensou como a gente vai trazer essa temática, qual seria a nova temática? A senhora poderia me falar um pouco dela? Então, para esta terceira edição do curso de pós-graduação, nós decidimos apostar numa pauta que está sendo muito cara para a sociedade brasileira, que é a educação especial na perspectiva da inclusão. Então, assim, como é que ela surge, né? Eu acho assim que a gente conversando ontem com o pessoal da sala, com as professoras da sala de recursos, me veio muito a presença da secretária municipal de educação de Manaus, a professora Dulce. Eu acho que isso é um ponto importante porque foi uma visão de gestão. Você imagina que ano passado o projeto Office tinha sido encerrado dentro da CEMED. Tinha encerrado. E a gente, com uma turma de formadores, pesquisadores, pronto para estar atuando nas escolas, com um PAD, com cerca de 55 bolsistas do PAD. E o que a gente ia fazer? Como é que a gente vai chegar na escola? Como é que vai ser isso? Que tipo de trabalho que, já que as offices saem do âmbito da CEMED, mas fica aqui na UEA, porque daí se articula, e eu, a professora Quitéria, somos, né, as articuladoras desse processo. Então, assim, foi bem complicado, mas a professora Dulce, quando eu fui ano passado conversar com ela para dizer das OPS, por que vão terminar com um projeto que não faz mal a ninguém, que só faz bem para a escola, que não tem repasse financeiro, que não tem investimentos nem da UEA nem da CEMED, que pelo menos não investimento material, né, mas que tem um investimento muito maior, que é investir na sociedade, que investindo na escola, o impacto vai ser na sociedade. Então eu fui conversar com ela. E aí ela ficou interessada nesse projeto, mas ela, na sua fala com a gente, no caso eu e a professora Quitéria, ela colocou uma preocupação com a educação especial e inclusiva. Ela falou muito sobre isso, que ela tinha um desejo muito grande de alguma forma fazer uma intervenção positiva sobre isso nas escolas, que a CEMED, ao longo da sua gestão e também historicamente de outras gestões, mas especificamente da gestão dela, tinha uma preocupação com
com o público-alvo da educação especial, na perspectiva da inclusão. E que ela já tinha ampliado de 100 para 1.600 apoios escolares. Contratado uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, para dar conta de todo esse processo. Mas que não conseguia, de alguma maneira, ver isso na formação do professor, porque depende do professor e da professora, porque essas coisas elas são interdependentes. Então, se do lado nós temos uma política pública nacional, né, do outro a gente que cria a modalidade da educação especial e que agora é uma modalidade de educação especial na perspectiva da inclusão, a escola precisa, de fato, ser estruturada para isso. Ela precisa ser reinventada nos seus espaços físicos, mas também em outros espaços-tempos também, né? Do professor e da professora, no seu modo de atuar junto a alunos ditos típicos com alunos atípicos numa sala regular, numa sala comum. E que isso, de fato, ao longo do processo que a gente está vendo, a educação especial sempre foi uma situação, problema para nós, né, do projeto OPS, isso desde 2001. Mas que a gente não se ocupou com esse processo. Olha como a gente se ocupou com a escola e não focalizou. Só que a partir de 2000 e agora, mais recente, eu acho que nos últimos 7 anos, a gente vê que esse público aumenta e que só com alunos atípicos com laudos matriculados dentro da Secretaria Municipal de Educação são mais de 10 mil. Então, o que a gente pode dizer? Que em cada escola, pelo menos, tem uns 10 a 20 alunos atípicos. E aí a gente vê a força de quem está no poder. Que para que essas coisas aconteçam, também precisa da vontade política de quem está no poder. Eu vejo que aí, nesse sentido, quando surge, eu não posso não atrelar, né, à Secretaria Municipal de Educação. Porque foi a partir dessa preocupação da professora Dulce Almeida que esse processo chega a gente, que não fomos nós que fomos atrás desse lugar. Esse lugar que chegou até nós. E a gente e as OPSs e o PAD tiveram que se reinventar. Porque temos que dar conta. Porque a gente foi para 108 salas de aulas e nessas 108 salas de aula são 400 alunos atípicos. Como é que nós vamos trabalhar de forma inclusiva com esses alunos? A formação continuada é um caminho, é uma ferramenta que pode contribuir com a escola. Ela não vai resolver. Porque como eu escutei ontem da professora, né, para a gente trabalhar com educação especial na escola e inclusiva, a gente tem que gostar de gente. Então não adianta ter política se o professor a professora, como ela disse, não aceita trabalhar, não aceita a inclusão e segrega o aluno ou a aluna na sala de aula. O processo de exclusão fica num outro nível, né? É isso. Então é essa história. Então aí a gente se reinventa, daí a gente vai buscar os caminhos, aprovamos no colegiado o curso e vamos continuar passando pelas instâncias para que a gente possa chegar, né, na escola, nas 9 escolas, mais um centro, mais os espaços da cultura indígena que temos em Manaus, que são 23, que vão atuar com a gente, né? E acho que é isso. Então, as offices, elas chegam nas escolas com uma metodologia muito interessante, que a gente chama de pesquisa-formação, mas também com uma metodologia de ação onde a conversa, os diálogos são, né, as ferramentas, as estratégias, digamos assim, que a gente usa para estar na escola. É preciso a gente conversar com as escolas, é preciso que a universidade
rompa com essas barreiras, que a universidade esteja na escola não para fazer pesquisa extrativista, que vai lá para coletar os dados e a pessoa vai e defende a sua tese, a sua dissertação, mas para fazer pesquisa com a escola significa considerar os saberes pedagógicos e científicos dos seus professores e das professoras, da gestão como um todo. Então, é aí que entra a interculturalidade, mas principalmente a nossa postura anticolonial, né, democrática principalmente, e em um processo formativo que tenha uma pedagogia da diferença como orientação também. E obviamente, quando a gente fala de uma pedagogia da diferença, a gente se atrela a uma pedagogia decolonial. Quando a escola é este lugar que produz conhecimentos pedagógicos, mas também científicos, como a universidade no seu lugar, que produz conhecimentos científicos, pedagógicos também, mas que esse conhecimento precisa ser articulado, precisa, de alguma maneira, ser inclusivo e reconhecer na escola não como um campo de pesquisa extrativista, né? Mas como um campo de pesquisa para transformação. E só dá para transformar se a gente se olhar de forma equitativa. Olhar para a escola como um respeito àquilo que é produzido por ela, as suas sabedorias, os seus conhecimentos, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua vida. Sobre isso, sobre como a colonialidade, né, esse processo colonial, ele afeta, ele invisibiliza esse grupo, né, de pessoas que têm o direito a uma educação de qualidade, justa, que realmente possa proporcionar dignidade, um respeito. É interessante quando se fala sobre o nosso olhar. Eu, como uma futura pedagoga, também ter esse olhar, quando não somente técnicas, não somente métodos, mas ao tocar outro ser humano, também sermos seres humanos, ver os nossos estudantes como seres históricos, como sujeitos que produzem história. Eles afetam o mundo, eles nos afetam, como os afetos que nós podemos produzir, né? Nossos alunos, afetos bons, os nossos encontros nas aulas produzirem sentimentos bons. É muito interessante que a gente fala sobre isso, esse processo de nós mesmos, professores, nos desconstruirmos, olharmos os nossos alunos também como seres, né, que estão ali produzindo saberes, produzindo conhecimentos. A escola não como uma ideia fechada, quadrada, mas a escola e a ideia de escola, porque não existe apenas uma escola. A escola, ela se constitui de diferentes ideias, de pessoas, de subjetividade. E eu fico me perguntando como os professores reagiram, né, à pós-graduação, a essa temática de uma educação inclusiva, como foi a recepção deles ao saberem desse curso, como foi a adesão, todo esse processo que se deu. Olha, é que foi como uma epifania, algo assim que nem a gente esperava, assim, sabe? Eles se receberam de uma maneira ávida, queremos isso, como isso é importante, a gente precisa saber como lidar, nós temos muitas limitações, mas a gente está conseguindo fazer alguma coisa, mas a gente precisa de mais coisas. Então eles receberam isso como uma necessidade fundamental para eles. Algo que eu ainda não tinha visto dentro das offices ao longo desses 25 anos, por exemplo, de que eu estou na CEMED. Nunca vi um curso como esse de formação continuada de professores e professoras chegar desta forma na escola com uma querência fora do normal. Então,
o olhar novamente, trago o olhar da Dulce, a secretária de Educação, para isso, tem a ver com alguém que está circulando e está vivendo essa problemática, que começa lá com os pais que vão lá na CEMED, começa com o Ministério Público, que recebe a denúncia, e aí a postura da CEMED qual é? Então, assim, os professores, e eu falo como servidora da CEMED também, que eu sou servidora da CEMED, e eu consigo ver isso acontecer com esse pensamento sensível, né, agora. Então, a reação dos professores só mostra a necessidade profunda desse tipo de formação dentro da escola. Professora, eu realizei como AD a pesquisa formação nas escolas, pude ter um contato direto com os professores e eu percebi realmente essa vontade, esse desejo por entender mais a educação inclusiva, pelo conhecimento. Eu via no olhar dos professores um desejo genuíno de realmente, né, produzir aulas que possam ser inclusivas. Então, é um olhar, ao meu ver, dos professores muito progressista, muito justo, muito crítico sobre a realidade, uma sociedade que, por vezes, né, ela invisibiliza, ela julga, tem-se pensamentos muito conservadores em relação a isso. Professora, eu queria falar também sobre como a Office e o PAD, eles estão se preparando para o início das aulas que estão chegando da pós-graduação, como é que está ocorrendo essa preparação, né? As formações, o que a senhora pode me falar sobre? Então, ela está muito intenso, muito intenso. A gente se organizou primeiro, primeiro compreender que escola que nós vamos atuar, quem é essa escola, como ela é, quem são os sujeitos dessas escolas, como é que nós vamos chegar até ela. Então, a gente faz todo um processo investigativo, primeiramente, que foi o que o PAD fez, que foi o que os formadores e as formadoras fizeram. Chegar na escola, conversar com a escola, investigar as principais problemáticas dessa escola em relação à educação inclusiva, como é que é feito esse processo, quantos alunos nós temos atípicos nas salas de aulas, quais as principais deficiências desses alunos, transtornos, se tem alunos com alta habilidade. Então, tudo isso a gente teve que conhecer o território. O primeiro processo que a gente fez foi conhecer o território pedagógico. E conhecendo esse território, a gente só pode fazer isso estando nele. Então, a gente passou vários dias indo para as escolas, foram 3 meses de caminhada até as escolas, fazendo rodas de conversas em salas de aulas, fazendo rodas de conversa com os professores e as professoras. Então, toda essa estrutura foi fundamental para a gente, que a gente chama de pesquisa-formação. Conhecer o território. Conhecendo o território, criar ali quais as estratégias que nós vamos usar para construir, digamos, o projeto político do curso, projeto pedagógico do curso. Quais são as demandas mais urgentes e emergentes das escolas. Isso só é possível estando nela, conhecendo o território. Isso só foi possível pela pesquisa. Então, a gente faz a pesquisa, a formação, reconhece o território e agora a gente está indo para a produção e construção dessas aulas. E aí eu chamo isso de desterritorialização. Bem numa questão bem de Guattari, né? De que faz essa coisa de você que conhece o território, desterritorializa, que é o que nós vamos iniciar, para retorializar, para que cada escola possa dizer, olha, o que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, é isso.
E hoje os AD tiveram aí, né, tem uns dados belíssimos daquilo que eles vivenciaram na escola. E a metodologia desse processo é a conversa, que foi o que nós fizemos durante esses 3 meses. Fomos para a escola, reconhecer o território, para ela também nos reconhecer nesse lugar de formação e, a partir daí, construir dados que sejam capazes de fazer intervenções possíveis pedagogicamente e politicamente nas escolas. Interessante, professora. E a partir desse conhecimento do território, a partir dessa pesquisa, formação, para finalizar nossa conversa, o que a senhora poderia pensar sobre essa educação inclusiva no futuro? Qual a sua esperança em relação a essa educação inclusiva? Como ela vai ser para os alunos com deficiências físicas, intelectuais, com diversos transtornos também? O que a senhora acha? Qual a sua esperança para o futuro? Eu acho que o meu futuro é, de fato, ver uma escola inclusiva. De ver uma escola inclusiva delicada, mais humanizada, menos pesada, mais leve. Um futuro em que as crianças possam, de fato, estar na sala de aula, compartilhando, vivenciando experiências de forma igualitária, com seus direitos adquiridos e com a sua diferença respeitada. Acho que esse é um caminho que a ESOFICE não resolve, nem o PAD. Pelo menos não agora. Mas eu tenho certeza que a gente pode viver nas 9 escolas que nós estamos vivendo, viver e sentir processos transformativos a partir da compreensão que temos dessa escola, mas a partir principalmente daquilo que nos afeta. Se nós estamos afetados por essas escolas, o afeto deverá ser aquele que vai organizar ou reorganizar todo o nosso trabalho dentro das escolas com um desejo e uma intencionalidade máxima, que é ver a escola inclusiva, emancipada, com a sua autonomia, com a sua liberdade, com o seu jeito de ser diferente em contextos interculturais, multiculturais, né? E que esses contextos sejam compreendidos como um lugar que produz e constrói conhecimentos pedagógicos e científicos. Esse é o meu sonho, é de ver a escola inclusiva com a cidadania plena estabelecida naquele espaço-tempo. É com essa esperança, professora, que eu agradeço a sua presença. Ficamos felizes com a sua presença nesse podcast. Esse é o sonho, né? Que ele se concretize, que no futuro realmente aconteça. Querido ouvinte, eu te convido a acompanhar os próximos episódios, que serão com muita qualidade, com muito carinho. E você pode também nos seguir nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Compartilhe com seu amigo, com a sua família. E é isso, te esperamos nos próximos episódios. Muito obrigada pela audiência.